Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, neste vídeo vamos falar ainda sobre a busca de um técnico para o Fortaleza. O Ariel Holan parecia ser um técnico certo a ser anunciado a qualquer momento. De certa forma, isso ainda pode acontecer. É algo que, se acontecer, vai alegrar demais os torcedores e as torcedoras do Leão do PC. O problema, contudo, para o Fortaleza é que o Leão do México entrou na parada para ter o Holan. Estamos falando de um dos gigantes do futebol mexicano. Um clube que deixa qualquer um balançado, realmente. E o Leão faz parte de um grupo de times, de clubes, né, lá no México, que costumam manter bastante o trabalho dos técnicos. Independente de resultados, costumam dar muito tempo de trabalho para o técnico, ainda que os resultados não sejam os mais positivos. Isso também agrada qualquer técnico hoje. Trabalhar no México é algo que já chama bastante atenção. Numa equipe grande no México, muito mais. No Leão, ainda muito mais. Então, a partir daí, a coisa fica um pouco mais difícil para o Fortaleza. Mas eu acho que ainda é possível. Vamos torcer para que, de fato, se concretize a chegada do argentino ao PC. Contudo, se isso não acontecer, gente, vamos entender que foi muito interessante o Fortaleza ter ido atrás do Holan. E ainda há excelentes alternativas aí que o Fortaleza poderia, por exemplo, pensar em uma delas. Mas a gente tem visto aí algumas conversas, algumas falas, algumas especulações sobre um possível plano B do Fortaleza. E aí complica um pouco. O jornal A Bola de Português, que é um jornal que faz parte de uma grande companhia de comunicação, né? Empresa de comunicação lá em Portugal, tem jornais, tem vários canais de TV. Portanto, é uma empresa muito poderosa em Portugal, mas que às vezes erra feio também. Às vezes veicula técnico ou jogador em certas equipes. Isto não dá certo. Porque tem, assim como empresas aqui no Brasil, né? Empresas esportivas, né? Canais de esporte aqui no Brasil. Também tem alguns profissionais que também gostam desse tipo de coisa. Aqui no Brasil tem um, por exemplo, que fez parte durante muito tempo da ESPN Brasil, né? E que chegou a falar de um jogador que chegaria aqui ao Brasil, uma certa equipe brasileira, que estava tudo certo, e que a fonte dele vinha de uma rádio lá na Colômbia, né? Que a rádio do Colômbia bancava o jogador, ele acreditava na rádio, e na verdade ele foi, né, aprontaram para ele porque essa rádio não existia. Apostaram que ele utilizaria essa fonte. E realmente ele acabou pisando na bola. Eu estou falando do Jorge Nicola, né? Então, isso não tira necessariamente a seriedade da bola, né? A bola, o noticiário. Mas, de fato, lá também há profissionais que gostam de atuar de forma muito parecida com o que gosta de atuar o Jorge Nicola. Mas se verdade for, se de fato o Fortaleza chegou mesmo a ter conversações com o Thiago Fernandes, aqueles elogios que eu fiz ao Marcelo Paes, notadamente depois que ele deu uma declaração dizendo que o Fortaleza precisava jogar de fato, de forma ofensiva para vencer certos adversários muito semelhantes, muito parecidos com o Leão, porque se não vencesse-os, provavelmente teria dificuldades até mesmo para chegar na Sul-Americana. Achei aquilo brilhante. Vi muita mudança nessa visão de futebol do Marcelo Paes, que para mim é o que falta melhorar nesse ótimo presidente do Fortaleza. Mas se de fato há conversações com o Thiago Fernandes, isso cai muito por terra. Porque estamos falando de um profissional que consegue, gente, ele consegue ter a facilidade de irritar todo mundo. Ele consegue ter a facilidade de deixar todo mundo infeliz com o trabalho que ele costuma fazer nas equipes em que dirige. Ele é filho do Manuel Fernandes, que foi um grande craque do esporte. E muitos dizem em Portugal, eu acho que isso aí pode até ser exagerado, talvez seja até uma perseguição ao técnico, em função de que as pessoas não o acham muito antipático, né? Mas falam que ele só conseguiu chegar, né, ao comando do banco de reservas de algumas equipes em função do Manuel Fernandes, do pai. Mas por que o Thiago Fernandes é um técnico tão complicado assim? Gente, ele deu uma declaração uma vez dizendo: eu não preciso estudar nada, eu não preciso aprender nada. Fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas. Eu não preciso aprender nada. E a arrogância dele é algo que geralmente as pessoas colocam, né,
como um problema para o comando técnico dele. Ele acha que realmente não precisa... E essa escola portuguesa é muito bom também que a gente tome muito cuidado com essa escola portuguesa, que é uma escola pautada no jogo. Sobretudo mais defensiva. A maior parte dos treinadores portugueses são treinadores que gostam de um jogo mais defensivo. Não há problema nisso, gente. Não há problema nisso. Mas a gente percebe que tem muitos treinadores espalhados pela Europa, só que grande parte deles estão nos mercados mais Bs e Cs da Europa, e não nos primeiros mercados europeus, com raríssimas exceções. A gente não tem os grandes técnicos portugueses nas grandes equipes europeias, com exceção do Mourinho. E o Mourinho é um dos grandes responsáveis também por influenciar essa escola do ponto de vista defensivo. Então, admirador do Mourinho, que ele sequer usa o Mourinho como referência no trabalho dele. Eu acho isso muito ingrato da parte de um profissional. Quando ele fala assim, quando alguém pergunta qual é a sua referência, ele fala, não, é o que eu vejo mesmo no jogo, eu não tenho referência nenhuma. Eu acho isso de uma ingratidão. Como é que ele jogava o Leixões? A última equipe do Thiago Fernandes. Horror. Um horror. Foram 5 jogos só. Claro, foram 5 jogos. Ninguém suportava mais depois de 5 jogos, gente. Ninguém suportava. Não teve uma vitória. 3 vitórias, 2 empates. 3 derrotas, 2 empates. Ninguém suportava mais ver o Leixões jogar. E aí tinha umas questões lá muito confusas. Num certo momento, começa a chegar muito técnico português ao Brasil. Eu sou um admirador da escola argentina de técnicos de futebol. Comecei a estudar a escola portuguesa para ver quais eram as principais diferenças. E eu me deparei com esse excesso de defensivismo que há nas escolas portuguesas, embora muitos bons técnicos saiam dessa escola. Tem técnicos bons. Mas como eu volto a dizer, a maior parte deles são técnicos de uma linha mais defensiva e a grande maioria deles está nos mercados menos importantes do futebol europeu. E aí, num certo momento, eu cheguei ao Thiago Fernandes. Eu tenho também aqui na minha residência muitos canais, mais de 120 canais de Portugal. O que me facilita estudar, por exemplo, se eu quiser estudar o que acontece em Portugal, eu vou estudar. Num certo momento eu fui ver o Leixões. Eu vi uma partida do Leixões. O resto foi tudo números. Números, o que as pessoas falavam. Nesse jogo, inclusive, o que os comentaristas... Eram 2 comentaristas. O que esses 2 comentaristas falavam. E que batia muito com o que estava acontecendo no jogo. E batia muito em relação aos outros jogos. O que eles falavam em relação aos outros jogos, batia muito com os comentários dos próprios torcedores nos jogos anteriores. A gente tinha uma equipe que era muito defensiva, uma equipe que precisava cortar contra-golpe de qualquer maneira, usando sobretudo a falta. Mas esse uso da falta era um recurso, era utilizado demais. E levava o Leixões a ser uma equipe extremamente violenta. Muito violenta. As broncas que ele dava nos jogadores, na minha opinião, eram excessivas. É necessário que o técnico, às vezes, bronqueie o jogador para que ele acorde dentro de campo. Mas o excesso pode ser demais. Eu vi um pouco desse excesso. E principalmente com jogadores jovens. O que eu não admito, eu não gosto, acho que um técnico de futebol tem que repensar essa forma de lidar com jovens quando isto faz parte do seu comportamento de técnico de futebol. A gente está falando de uma equipe que jogava, sobretudo para defender a meta de qualquer maneira. Mas o que acontece com aquele discurso do Marcelo Paes, que falava que o Fortaleza ia atrás de um técnico ofensivo? Alguém precisa falar para ele quem é o Thiago Fernandes. Ou alguém está vendendo uma ideia errada para ele sobre o Thiago Fernandes. Pode chegar, gente, pode chegar e dar certo. Mas aquela história que eu sempre digo, vamos olhar para o que o campo está dizendo, minha gente. Vamos olhar para o que o campo está dizendo sobre o trabalho de um profissional. O que o campo fala do trabalho do Thiago Fernandes é algo realmente muito aquém daquilo que o Fortaleza precisa. É muito negativo. Aquela história pode dar certo, sempre pode dar certo. Um outro ambiente, tudo mais e tal. Mas ele nunca deu certo em lugar nenhum, gente. Nunca. Pode dar certo, mas nunca deu. Ele pode fazer com que a equipe jogue, inclusive, de forma ofensiva. Nunca jogou. Nunca jogou de forma ofensiva. Sobre o Guardiola, perguntaram sobre o Guardiola. O que ele achava do Guardiola? Ele falava que o Guardiola é um técnico muito importante que fazia a equipe jogar de uma maneira muito difícil. É muito difícil, abre aspas, é muito difícil fazer uma equipe jogar como a equipe dele joga. A forma como ele falou, e aí tem também o tom, o jeito, o olhar e tudo mais e tal. Não sinalizava apenas que ele estava falando da dificuldade, que a gente sabe que é muito difícil realmente montar uma equipe ofensiva. Mas ele passava a ideia de que aquilo seria uma coisa que ele jamais praticaria. E a gente vê
muitos técnicos do futebol da América Latina, da América do Sul, da América Latina também, que pleiteiam um jogo ofensivo na sua equipe e gosta de fazer com que essas equipes trabalhem mais ou menos como as equipes do Guardiola também, né? Então, se de fato o Fortaleza mantém conversas com o Thiago Fernandes, acho que eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. Esperemos que seja, né, digamos assim, uma especulação vazia de a bola lá de Portugal, assim como de outras fontes também que andaram falando a mesma coisa. E que se não der certo com o Roland, que o Fortaleza vá atrás de técnicos como o Vojvoda. Se é para pagar ao Roland aquilo que vocês estão falando, pode pagar também ao Vojvoda. Que eu não acho que seja tudo isso que estão falando. Acho que dá para negociar por muito menos. Volto a dizer, precisar ajuda aí na configuração da proposta para reduzir esses valores. E há outros técnicos também muito interessantes. Aí não precisa... Vamos tomar cuidado com essa aventura em Portugal, gente. Vamos tomar cuidado com isso. Até porque os grandes técnicos portugueses, com raras exceções, não querem vir trabalhar no Brasil. Eles têm medo da pandemia. Essa questão da pandemia, a gente vive na Europa um problema da pandemia como aqui também. Todo lugar tem. Só que lá na Europa, o europeu acha... Tem europeu que acha, por exemplo, que tem cobra andando pela cidade de São Paulo, gente. Sim? Tem cara que acha, por exemplo, que a Amazônia vai lá do norte até, por exemplo, o centro-oeste, é mais ou menos isso. Até, por exemplo, a parte norte do sudeste do Brasil. Tem europeu que pensa isso. Gente, faz parte deles. Eles são o centro do mundo, na cabeça deles. O mapa foi desenhado para que eles sejam o centro do mundo. É assim que eles pensam o mundo. Então, por exemplo, quando eles imaginam que alguém vai vir para cá, para o Brasil, eles sabem, eles também convivem com a Covid lá na Europa e também em Portugal, mas eles pensam o seguinte, lá no Brasil é pior. Aqui tem sido pior mesmo, mas na cabeça deles é muito pior do que mas é muito pior. Até por isso alguns não querem trabalhar aqui. Não querem. Entende? Então, acaba vindo aqueles que, por exemplo, que são menos conhecidos, né? Que são, digamos assim, menos importantes. O Abel Ferreira, por exemplo, aceita o Palmeiras, né? Na esteira, por exemplo, do sucesso do Jorge Jesus. Ele viu, por exemplo, que o Jorge Jesus volta para o Benfica ganhando muito dinheiro, inclusive. Ele viu que o Brasil é um mercado interessante. Ele estava muito desgastado no PAOK, muito desgastado no PAOK. Não continuaria muito tempo no PAOK, inclusive. E acabou vindo para o Brasil e deu muito certo. Mas tem outros que não deram certo. O Vasco foi atrás de um técnico, por exemplo, que também foi horroroso. Então vamos com calma com essa questão de Portugal. A gente não precisa olhar para a Europa. Eu acho legal essa questão, por exemplo, de olhar para outros mercados. Mas eu diria para técnicos, para qualquer clube aqui do futebol do Brasil, tome cuidado com Portugal. Eu diria para técnicos, por exemplo, para Flamengo, para Corinthians, para Fluminense, para Grêmio, para Inter, se precisar de um técnico, tomemos cuidado com Portugal. Não é só para Fortaleza, é para qualquer um. Porque em Portugal não tem... os técnicos que virão trabalhar aqui em Flamengo, em Corinthians, em Fortaleza, os técnicos menos importantes de Portugal. E esses menos importantes não são necessariamente os melhores que estão em Portugal. O Thiago Fernandes realmente ele é diametralmente oposto ao que é o Ariel Roland. Ele pode fazer o Fortaleza jogar de forma ofensiva, seria a primeira vez. Ele pode, por exemplo, dar certo numa equipe, no caso o Fortaleza, seria a primeira vez. Ele poderia ser um técnico humilde que conversaria com todo mundo, seria a primeira vez, que ele não é humilde, ele é arrogante. E ele às vezes é um pouco parecido com o Mourinho nessa coisa. Ele fala bonito, inclusive, até fala mais do que o Mourinho. Fala muito bonito e convence muito quando ele começa a falar. Mas na prática mesmo a equipe dele faz muito feio dentro de campo e acho que o Fortaleza não precisa dessa aventura europeia. Mas tudo vai dar certo porque o Roland vai acertar com o Leão do PC. Ok, minha gente? Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.